Olá, leitores, boa tarde. Olha só onde eu estou, deitado na rede, fazendo a leitura do nosso primeiro livro aqui de abril, do clube, Com Amor, Mamãe. E, gente, que leitura maravilhosa. Eu já estou amando, já posso adiantar que a leitura é super fluida. E eu vou contar um pouquinho aqui das primeiras impressões, até onde eu li. E confesso que eu estou aqui até passando do cronograma, viu? Porque eu não tô conseguindo parar de ler, de tão envolvente que é essa leitura. Então, aqui a gente vai conhecer a Maria Clara, que é mãe da Ana Beatriz. A Ana Beatriz é uma jovem de 20 anos e ela está naquela fase de fazer o que ela quer e, assim, confrontar a mãe por tudo e qualquer coisa. E ela está cursando a faculdade de comunicação social quando ela decide que vai abandonar essa faculdade para mudar de cidade com um rapaz que ela conheceu, que está namorando, e que a mãe e o pai também não aprovam muito, porque eles querem o bem dela, querem que ela construa uma carreira, que ela tenha uma base, mas ela é uma jovem que ela quer se aventurar, ela quer seguir os sonhos dela, mas ela não pensa muito, não planeja muito e não quer ouvir o conselho dos pais. Então ela segue aí, né? Como ela diz, eu não estou pedindo, eu estou avisando que eu vou fazer essa mudança. Então a gente vai acompanhar essa história através de cartas, relatos que a Maria Clara, a mãe, vai fazer para a filha. Quando ela descobre o paradeiro dela, qual é o endereço que ela foi, ela decide, ao invés de confrontá-la pessoalmente, de fazer uma visita, decide escrever cartas contando um pouco da sua história, um pouco de coisas que a filha não sabe, de detalhes, porque a relação delas vivia muito conturbada e ela decidiu tentar reverter essa situação, tentar se reaproximar da filha, tentar construir esse laço que foi quebrado ao longo do tempo através de cartas. E, assim, esses relatos são feitos de uma forma muito envolvente, como eu disse para vocês, muito leve, né? Desde o início ali da vida da mãe mesmo. E até onde eu li, eu estou achando bem interessante, assim, não estou conseguindo parar de ler. É um formato diferente que eu achei super legal, super diferente. E eu já imagino que essa história vai ter muitas emoções, porque ela tá ali relatando sobre a vida, e na vida tem muitos altos e baixos, muitas alegrias, tristezas, e ela contando isso sobre a perspectiva dela para a filha é algo muito bom da gente ver. E à medida que eu for lendo, eu venho aqui compartilhar mais com vocês, sem spoiler, claro, para não interferir na experiência de leitura, que eu acho muito importante que vocês tenham. Mas eu vou deixar aqui o link, tá? Para vocês acessarem o livro. Se quiser ler junto com a gente, já fica aí o convite, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar também essa história, porque eu já estou gostando muito. Olá, leitores! Como é que vocês estão? Estava aqui lendo, nossa leitura de abril, Com Amor, Mamãe, da Ana Lu. E eu já contei pra vocês as primeiras impressões assim que eu comecei a ler. E agora que eu estou quase terminando, eu vim contar mais, né, o que eu tô achando do livro. E assim, simplesmente maravilhoso. É uma leitura muito fluida, assim, gente. Você vai lendo e a escrita da Ana é muito gostosa de fazer. E assim, é um livro que ele fala sobre maternidade, né? A Maria Clara é mãe da Ana Beatriz, é uma jovem, né? Aquela jovem meio rebelde que não quer ouvir os conselhos da mãe, e ela sai de casa e a mãe resolve se comunicar com ela através de cartas. Mas são cartas contando um pouco sobre a história da mãe, né? Desde que ela engravidou da filha, né? Da Ana Beatriz. E aí a gente vai acompanhar esse processo e é algo tão legal de se ver, né? Da gente adentrar nessa história. É uma leitura muito envolvente e que gera identificação, porque ela traz aqui a Maria Clara, quando ela escreve as cartas e conta a história dela engravidando, como é que foi o processo, ela também insere a história de outras pessoas que estiveram na vida dela, que fizeram parte de todo esse momento que ela passou. E aí a gente vai se conectando, sabe, com essas personagens, cada uma delas com as suas particularidades, como é na vida, né, na vida real. E aí ela traz para o livro, e gente, assim, sinceramente, é uma temática que eu gosto muito. Ainda não sou mãe, mas eu gosto muito de saber mais sobre, sabe, de acompanhar pessoas que já são mães, de saber a experiência. E nesse livro eu tô simplesmente, assim, mergulhada nesse universo. Mas é, assim, eu não sou mãe e gosto do assunto, mas se você não é e não tem familiaridade, não tem costume de ler sobre o assunto, eu acredito que você ainda assim vai se identificar, vai gostar,
porque tem muitos outros elementos, sabe? Fala da maternidade, porque além de trazer sobre essas questões da maternidade, que é uma faceta da mulher, também fala sobre o ser mulher, sobre a relação que nós temos com as outras, né? Então, assim, é uma leitura muito válida, muito gostosa de se fazer, muito sensível, que tem temas delicados também, que são importantes da gente refletir. Então, você sendo ou não mãe, né, estando ou não inserida nesse universo, se você pretende um dia estar inserida, né, ou se você tem pessoas ao seu redor, né, na família, entre amigos que são mães ou que pretendem ser mães, ainda assim é um assunto válido, temas aqui importantes de serem lidos, de serem refletidos, debatidos e compartilhados, né, com outras pessoas. Vou deixar aqui o link para que você que tiver interesse possa ler junto com a gente. Olá, leitores, boa tarde. Passando aqui para dizer que eu finalizei a leitura de Com Amor, Mamãe e, gente, eu estava chorando, simplesmente, até agora. Me recompus um pouco para aparecer aqui e falar pra vocês, mas nossa, que história emocionante. Eu tava assim, nossa. É uma história muito emocionante e eu achei super criativa essa forma que a autora fez nesse livro de ser em formato de cartas, né? A Maria Clara, ela escreve para sua filha, Ana Beatriz, que saiu de casa, foi morar em outra cidade e elas têm um relacionamento ali meio conturbado, porque a filha é uma jovem de 20 anos, tá naquela fase, né, de rebeldia, de ser a dona da verdade, de não querer ouvir a mãe, os pais, mas em específico a mãe, né? Tem sempre aquele momento que a gente tem conflitos e ao invés da mãe ir pessoalmente, confrontá-la e piorar a situação, ela decide escrever cartas, abrindo um pouco mais a sua história, a história da filha, né, desde a concepção, de como foi ali os primeiros cuidados e detalhes, particularidades que talvez nunca tiveram espaços de serem abertas. E à medida que eu ia lendo, eu ia me identificando assim, porque, como eu disse, é um livro que trata muito dessa questão da maternidade, mas principalmente do ser mulher. Então, a Maria Clara, enquanto ela escreve sobre essa história, sobre a história da filha, ela também fala de outras mulheres que fazem parte de um grupo, né, um grupo de mães ali, de amigas, que se chama Turma do Peito. E elas vivenciaram essa fase de gestar, né, de maternar juntas. E ela partilha isso porque é uma vivência da Maria Clara, né, e como ela está abrindo a sua vida, abrindo como foi esses anos de cuidados ali com a filha e também de outras questões, né, de vida conjugal, de trabalho, de realizações pessoais. Então tem muitos assuntos, muitas outras coisas envolvidas dentro da história dela e dessas outras pessoas. E assim, é uma história que te cativa a cada página, a cada capítulo, a cada carta. E mesmo não sendo mãe, é possível sentir empatia, é possível lembrar de pessoas que a gente conhece, seja de família ou de amigos que já passaram por isso, que já são mães, ou até mesmo pensar em planejamentos futuros, né? Então, assim, gente, é uma história que abre muitos horizontes, que abre muito o seu olhar, perspectivas, te faz refletir. Me emocionou muito algumas partes em específico e eu fiquei muito feliz com o final, porque eu fiquei a leitura toda pensando e desejando que acontecesse o que aconteceu, sabe? Eu fiquei, nossa, seria muito legal se a personagem pensasse tal coisa, que eu não vou falar, obviamente, pra não dar spoiler. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi que se concretizou. Então, assim, simplesmente recomendo essa leitura pra vocês, leiam, né, se permitam conhecer esse novo universo e se reconectar com coisas do ser mulher, né? Como eu falei e enfatizei aqui que essa leitura traz muito. Então é isso, gente. Tô muito feliz em ter concluído, né? Em ter tido a oportunidade de ler. E em breve teremos live aqui com a autora, tá? E vocês vão poder entender um pouquinho mais, ver a perspectiva dela também, saber mais curiosidades da escrita desse livro.